E o tema que nós escolhemos, que muita gente tem me perguntado, mandado e-mail, essa coisa toda, as pessoas querem saber uma série de coisas importantes com relação ao tempo. Principalmente, professor, o tempo está acelerado, o tempo acelerou, está tudo mais depressa. Aí eu andei vendo na internet muitas discussões, a história da ressonância Schumann, que eu já fiz uma palestra sobre isso há muito tempo. Nós vamos falar também sobre essa ressonância Schumann. Nós vamos falar, né, sobre viagem no tempo, vou dar um toque para vocês. Nós vamos falar de uma série de coisas legais hoje, que é para você ficar inteirado com relação a esta ideia de tempo. Existe muita coisa errada, né, na internet, nas discussões esotéricas, nas discussões, até nas discussões científicas tem coisa errada, porque as pessoas não entendem muito sobre o tempo, não, sabe? Eu já vi isso, tal, e eu sou um indivíduo que eu fiz especialização em astrofísica e cosmologia, e eu tive para isso cursos de teoria da relatividade geral de Albert Einstein, onde a gente vai estudar exatamente a estrutura do espaço-tempo, curvatura do tempo, do espaço, aquela coisa toda, né? As equações complicadas, as ideias complicadas da relatividade einsteiniana, para a gente estudar cosmologia, que isso é base. Eu tenho um livro, né, que já está esgotado há muito tempo, a gente está pensando em reeditá-lo novamente, que é exatamente o tema Introdução à Cosmologia e Astrofísica. É um livro que eu escrevi ele para uma editora aqui de Campinas na década de 80, né? Então, muita coisa moderna, muita coisa nova aconteceu na astronomia, na astrofísica, principalmente a descoberta de planetas, exoplanetas, como nós dizemos, já mais de 1000 exoplanetas descobertos fora do nosso sistema solar. Isso é um grande avanço na consciência cósmica do ser humano, para ele perceber que o planeta Terra não é o único na galáxia, ainda mais com vida, né? Então, estrelas e planetas são coisas muito comuns pelo universo afora. Mas vamos falar de tempo. O que vocês acham que é o tempo? Vocês estão me entendendo? As pessoas falam, estou perdendo tempo. Vocês já perceberam que o tempo é muito confuso em certas condições? Por exemplo, amanhã daqui a pouco vai ter a previsão do tempo. A Maju vai dar a previsão do tempo, né, no Jornal Nacional. Tá? Aí fala, temperatura é 29 graus, amanhã tempo chuvoso, tal. Mas qual que é a diferença desse tempo que ela está dando, a previsão do tempo, com o tempo que a gente quer saber de tempo mesmo, né? Ou seja, a passagem do tempo, é isso que o relógio marca. Será que o relógio marca tempo? Hã? Qual que é a diferença que existe entre tempo e medida de tempo? Isso na teoria da relatividade é uma coisa complexa para burro, tá? Mas nós não vamos quebrar muita cabeça de vocês, não. Nós vamos discutir coisas muito interessantes nesse dia de hoje. Então nós vamos começar bem lá do princípio. Nós vamos começar lá do passado do planeta Terra. Lá dos povos primitivos, da antiga Mesopotâmia, do antigo Egito, os povos pré-históricos. Vamos entender de onde veio o conceito de tempo. Tá? Então vamos ver de onde vem o conceito de tempo, porque tempo é um conceito, hein? Isso é muito importante. Tempo é um conceito. Nós não podemos afirmar que tempo é uma realidade física. Tá? Nós vamos tentar entender que tempo é um conceito. Vocês vão ver de onde esse conceito de tempo vem e aonde a física entra para transformar e mudar o conceito de tempo que a humanidade tinha, que os povos tinham, que a própria, né, antiguidade pensava o tempo, como o ser humano pensava a ideia de tempo. Tá? Então, muito bem. Na antiguidade, vamos começar com a antiguidade. Tá? Para vocês entenderem o que significa a ideia de tempo na antiguidade. Então, o que acontecia na antiguidade? Na antiguidade, os seres humanos nasciam na Terra e eles olhavam uma coisa muito interessante. Muito interessante. Eles percebiam que o sol nascia no horizonte, passava, caía do outro lado. E tudo escurecia. De repente, o sol nascia de novo lá do outro lado. Nascia.
Então, as pessoas começaram a entender que sempre, constantemente, havia uma alternância. Tá? É a primeira coisa, hein? Havia uma alternância entre o que se chamava na época de dia e de noite. Tá ok? Então, vocês têm que entender que se ficasse só dia e o Sol ficasse numa única posição, a pino no céu, sem sair daquele lugar, dava uma melada desgraçada no conceito de tempo. Porque o primeiro fenômeno que se repete constantemente, que se repete praticamente ad infinitum, né, é a alternância do dia e da noite. Então, pela primeira vez, esses antigos estabeleceram uma unidade de passagem. Presta bem atenção, que a ideia de tempo ela vai surgir exatamente com algo que passa, algo que está em movimento. Se não existir movimento, a ideia de tempo morre. Então, se o Sol tivesse parado lá em cima e a Terra não girasse nem em torno do Sol e nem girasse em torno de si mesma, que os antigos não sabiam desses movimentos, e tudo ficasse estático, nada mudava, já morria aí a ideia de tempo. Essa ideia grandiosa de tempo, certo? Então, devido à alternância do dia e da noite, as pessoas começavam a fazer o seguinte. Os antigos começaram a usar uma ideia de tempo. Ele falava assim, meu amigo, daqui 2 sóis eu vou te encontrar, viu? A gente vai se encontrar daqui 2 sóis. O que significa eu vou te encontrar daqui 2 sóis? Para nós hoje, daqui 2 dias. Tá ok? Então, daqui a 2 dias eu vou te encontrar. Os índios americanos falavam, daqui a 2 sóis eu vou te encontrar. E quando o americano falava, o índio americano falava, daqui 2 luas nós vamos nos encontrar. O que significa 2 luas? Hã? Entendeu? 2 luas significa praticamente 60 dias. Tá? Porque é ciclo da Lua. Porque a Lua ela começa a Lua cheia, depois ela demora 20 e tantos 8 dias para chegar a Lua cheia de novo. Então, veja bem, na alternância, né, do dia e da noite, estabeleceu a primeira unidade, que nós vamos chamar de tempo, e dava uma ideia, presta atenção, dava uma ideia de que o tempo passa. Olha só, se as coisas não estiverem em movimento, nós não temos ideia de que o tempo passa. Ok? Muito bem. Vamos ver a relação entre tempo e espaço na ciência. Então, veja bem, o segundo aspecto importante, né? Esse aqui é o primeiro. Bom, o segundo aspecto importante, cíclico, que estabeleceu esse ciclo, foi exatamente um outro astro muito repetitivo no céu, que é a Lua. Ok? Então eles percebiam que, numa determinada época, eles tinham a Lua cheia, brilhante, inteirinha no céu, bonita. Aí o tempo, os dias iam passando, né? Os dias e noite iam passando, e havendo modificações na iluminação dessa Lua. Nós sabemos que a Lua, além de ela se movimentar no céu em relação às estrelas de fundo, né? Ela ia novamente estabelecendo fases da Lua, que a gente chama, né? Até depois se repetir de novo a Lua cheia. Então, esse período, chamado de ciclo lunar, nós estabelecemos uma ideia de em torno de 28 dias. Ok? Então, nós temos 2 contagens de tempo agora. Mas vocês perceberam que o tempo não passa de uma contagem de algo que está se repetindo ciclicamente?
Ele não é uma coisa real, o tempo é uma comparação. Eu vejo algo que estabelece movimentos, ciclos, e estabeleço ciclos para esses movimentos. Então os antigos eles estavam em contato com esses dois elementos tão grandes aí no céu, e eles estabeleciam ciclos observando simplesmente isso. Tá ok? Muito bem, então o primeiro ciclo é o ciclo lunar de 28 dias, que demora a Lua para sair de uma fase de Lua cheia e voltar a ser Lua cheia novamente. Isso é algo muito fácil de se observar. Muito bem, aí as pessoas elas não entendiam, né? Elas não entendiam por que se ela morasse bem abaixo do Equador, exatamente nos trópicos, ou um pouquinho abaixo dos trópicos, zona tropical, abaixo dos trópicos, ela ia sofrer variações climáticas repetitivas ao longo do tempo. Então ela começava a ver um outro ciclo, terceiro ciclo repetitivo, é as estações do ano. Claro, quem mora no Equador, no Nordeste, nunca vai ver ciclos de repetição climática. Tá? É tudo igual o ano inteiro. Né? Então as estações do ano, né? Então as pessoas em certas regiões do planeta, elas percebiam a chegada do inverno, né? Nevava tudo, né? E antes do inverno as folhas das plantas começavam a cair, a temperatura esfriava, tudo mudava na natureza e você tinha, depois de um certo tempo, depois de uma contagem de dias e uma contagem de luas, novamente a neve voltava a derreter, as plantas começavam a crescer, as flores vinham e a gente chamava isso de primavera. E passava-se um tempo desse ciclo e novamente repetia-se a chegada do inverno, do frio. Então, as estações do ano com inverno, né? Inverno, depois vinha primavera, né? Outono. Depois se repetia novamente. O que eu fiz de errado aqui? Inverno, primavera, verão, outono, né? Tem o verão primeiro, né? Primavera, eu aqui. Primavera, verão, outono e novamente se repetiu o inverno. Vocês estão percebendo que as coisas começam a se repetir? E você sabe que é com os antigos eles começaram a ver uma coisa muito diferente para entender as estações do ano? Aí você precisa saber quando plantar. Porque exatamente as pessoas que moravam nessas regiões do planeta, onde o clima era muito variado, né, as estações do ano eram bem definidas, eles precisavam saber exatamente, eles precisavam construir um calendário para saber exatamente a hora de plantar, para não perder toda a plantação. Se você planta numa época que daqui a pouco um mês vem o inverno, mata tudo a sua plantação, você perde a sua plantação. Então os antigos perceberam esses ciclos e eles plantavam na primavera, né? Colhiam no outono, né? E depois no verão eles colhiam, né? Eles plantavam na primavera, verão, no outono eles colhiam e no inverno tudo era destruído. Se você pegar o milho, por exemplo, certas plantas cíclicas, eles dão exatamente nesse período, entre um inverno e outro. Depois ela morre, a planta morre. Arroz, trigo, todos esses cereais, eles são plantas de ciclo curto que nasce, cresce e morre neste período. E ele precisa saber quando, né? Então, a partir daí, nós precisamos construir calendários. Construir calendários. Esses calendários vão ser muito úteis para a agricultura. Ok? Então, por causa da sobrevivência das pessoas, eu precisava conhecer. E tem certos ciclos, no Egito, por exemplo, a gente tinha ciclos mais longos, né, que eles não conheciam, que é a cheia do Nilo. Tinha 7 anos de cheia, depois tinha 7 anos de escassez. Depois de tantos anos, sabe? Se você não soubesse conhecer esse ciclo, você passava fome nos 7 anos de seca do Nilo. Então tem uma série de problemas aí que você precisava entender o clima. Então, como é que os antigos construíram os primeiros calendários? Então, o primeiro calendário, né, foi uma relação entre os movimentos da Lua e os movimentos do Sol, o dia e a noite. Construiu um ciclo de 28 dias. Tá? Agora, eles vão tentar entender quantos ciclos, quantos dias tem este ciclo aqui, ó. Inverno, outono, verão, inverno. Mas como que eles faziam isso? Olha que interessante, presta bem atenção. Eu dava curso de astronomia, eu dava curso de astrofísica, e eu peguei
uma época eu fui convidado para colégios de alto nível, tipo Colégio Porto Seguro, Colégio Anglo, de Ribeirão Preto, para que eu desse aula de astronomia, né, na escola, mas utilizando o método científico. E nós íamos, então, voltar a estudar astronomia antiga. A astronomia antiga era todo mundo indo para o mato, tentar observar a natureza e os ciclos da natureza. E tem um ciclo interessante que você observa, que é o seguinte, acompanha comigo aqui na lousa, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui para poder fazer isso com vocês, mas vamos acompanhar o raciocínio aí. Tá? Tudo isso para no final vocês saberem se o tempo está acelerado ou não, o que é o tempo, essas coisas todas. Tá? Vamos acompanhar comigo. Porque as pessoas têm ideia muito errada e muito conceito errado de tempo. Então vamos pegar, se você olhar no horizonte, né, tá as suas montanhas assim, aquele horizonte lá, distante, e você olhar para o leste todos os dias, ou para o oeste, você vai ver que o Sol, ele nasce numa certa região aqui. Ok? Aí todo dia de manhã, como bom observador, eu vou acompanhar o nascimento do Sol no horizonte. Então esse Sol, cada dia ele nasce num lugar. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Se você olhar o pôr do Sol, é a mesma coisa, tá? Ele vai se pondo em lugares diferentes. Ele vai andando aqui no horizonte. Ok? Então você vai fazendo uma tabelinha. Ok? Você faz uma tabelinha, essa aqui é astronomia de posição, nós chamamos, tá? Onde você assume uma posição, eu estou observador aqui, observando o horizonte, você até põe o seu ponto aqui, eu estou aqui, ó, eu sou observador, e a gente tem um olho aqui, a gente faz o olho aqui, né? Nós somos o observador, olhando, tá? O horizonte. Então eu percebo uma coisa muito interessante, que o Sol, ele faz isso aqui, ó. Ele, o máximo que ele chega aqui, ele vai, chega no máximo aqui, depois ele começa a voltar. Ele fica fazendo essa oscilação, ele oscila no meio daqui. Quando você pega o meio desse negócio aqui, você faz isso aqui, ó. Você traça a linha do meio, dessa oscilação. Ele foi e voltou. Ok? Então presta atenção. Aí você vai perceber, exatamente nesses pontos chaves aqui, acontecem fenômenos interessantes. Os antigos observavam muito isso. Então os antigos observavam que exatamente aqui as estações do ano começavam a mudar. E exatamente aqui, eles observavam uma coisa muito interessante. Quem estava no hemisfério norte, quem estava no hemisfério sul, muito acima do Equador, vai observar uma coisa muito... Quem está no Equador não observa nada, tá? É um saco quem está no Equador. Os aspectos astronômicos ficam tudo igual, né? Coligado assim ao Sol praticamente. Então, mas quem está nessas linhas vai perceber que quando o Sol está aqui, bem no aqui, está inverno. Começando inverno. Ele vai associar. Quando o Sol está do outro lado, primavera. Verão, quer dizer. Então ele vai começar a associar. E aqui, primavera e outono. Toda vez que o Sol passa aqui, ó, primavera ou é outono, quando ele passa no meio. Então, o cara já conseguiu entender que só observando a linha do Sol, ele bota um belisco de madeira aqui, né? Ele pode botar um tubo com ângulo, aqui um transferidor, aí ele vai acompanhando o Sol, olhando para o tubinho. Ele percebeu que quando o Sol parou, começou a voltar, ele fala, epa, o inverno já vai entrar. Ou quando o Sol, então ele sabe tudo isso aí. Só que interessante que o Sol demorava para ir e voltar exatamente 365 dias. Olha que interessante. Que número é esse? Você vai ver que os maias observaram isso. Os maias fizeram um monte de calendário, né? Os maias observaram isso, que é o famoso ciclo, né, solar, que a gente vai saber que é o ano solar nosso, né? Nós temos o ciclo lunar, que é 28 dias, e o ciclo do dia e da noite. Ok? 3 ciclos nós estabelecemos. E aí eles percebiam uma coisa muito interessante. Isso que é interessante. Que quando era inverno no hemisfério sul, no hemisfério norte era verão. Quando eles percebiam, né, nesse outro ponto aqui, que era verão aqui, invertia o clima lá no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. E quando o Sol passava no centro, era tudo igual. É tudo igual. O clima era igual, tanto para o norte quanto para o sul. Certo? Era praticamente... E
tem uma coisa muito interessante, a duração do dia e da noite. Aqui, o dia é muito curto no inverno. E no verão, o dia é muito longo e a noite é muito curta. O sol demora para nascer. Em relação, quer dizer, o sol demora para cair e nasce muito mais cedo. É a história do horário de verão, nossa, que a gente até muda o calendário do relógio para aproveitar mais o... Isso era observado antigamente, eles não entendiam por quê, eles não entendiam que a Terra nem tinha eixo inclinado, eles não entendiam nada disso, é só observação. Então, por isso, que quando o dia era igual à noite, em termos de espaço, de tempo que eles podiam medir o movimento do Sol, eles chamavam isso aqui de equinócio. Igual. De igual. Então, o dia e a noite eram iguais. Quando chegava nesse ponto, era solstício. Solstício, porque o Sol para. O Sol para, ele para e volta. Isso que chama solstício. O Sol para e volta. E aqui o Sol para também. E aí os antigos faziam festa nesses dias, né? Porque era a entrada da primavera, agora vai sair do inverno, aquela coisa muito bonita. Tem o solstício de primavera, né? O solstício de verão. Não quer dizer que solstício de primavera, errei. É o solstício de inverno, o solstício de verão. Aí eles faziam festa. Você viu que aqui no Peru o cara fazia a Porta do Sol? E quando o Sol chegava exatamente aqui, Patrícia, exatamente aqui, eles tinham observação. E todo ano era a mesma coisa. Aí o cara, o que ele vai? Tchan, 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 tchan. Ele faz o seguinte, ele faz um monumento exatamente chamado Porta do Sol. Naquela data, 21 de junho, o Sol vai exatamente nascer naquele pontinho ali, no meio daquela porta. Né? As pessoas vão lá no Machu Picchu, fica doido, né? Porque o Sol nasce naquele nicho no dia. Mas é que essas coisas, cara, o cara não tinha internet. Não tinha televisão, não tinha nada para fazer. Ele ficava só observando o Sol nascer, e aí tinha essas entrelinhas. E o cara que era um pouquinho inteligente, né? Começava a observar essas variações cíclicas da natureza e relacioná-las. Bom, então esses são os 3 grandes ciclos de mudança, né, cíclica, que nós vamos chamar, os antigos começaram a chamar de tempo. Então, isso dá uma noção de que o tempo está passando. Porque algo está em movimento e eu estou medindo esses ciclos de movimento na natureza. Aí, por exemplo, deixa eu pegar agora uns estudos antigos. Vamos pegar dos maias, né? Que a pessoa tem muito, os maias eram inteligentes, babu, nossa, céu. É aquela velha história, eles não tinham o que fazer de noite. Né? Ou faz fio, né? Ou fica olhando no céu, porque não tinha o que fazer. Né? Então, eles observavam umas coisas interessantes no céu. Né? Eles observavam um conjunto de astros, de estrelas, né? Que nós chamamos de estrelas fixas. Aqui no Ocidente é muito conhecido para nós o Órion. No Ocidente, no mundo inteiro. Assim, né? A constelação do Órion, que tem as 3 Marias, né? Para nós temos o Cruzeiro do Sul, que é muito visível aqui. O cara dos Estados Unidos não vê o Cruzeiro do Sul. E nós aqui também não vamos enxergar a estrela polar, a ursa maior, aquela coisa toda, não enxergamos. Então, e esses objetos nunca mudavam. Aí eles tinham outros objetos no céu, brilhantes, que, de repente, toda hora estava andando no céu. Sabe? Ficava andando. Esses astros esquisitos, eles chamavam de planetas. Planeta significa viajantes. São objetos que viajam. E eles percebiam que a Lua e o Sol também andavam. A Lua e o Sol andavam em relação a esse conjunto de estrelas que nunca mudavam. Então nós temos um conjunto de astros no céu, que são as constelações, as estrelas que nós chamamos de estrelas fixas. O fato de eles estarem muito distantes da Terra, eles não sabiam disso também, faziam com que elas se tornassem, durante milhares de anos, praticamente fixas, sem mudar de posição. Relativas uma em relação à outra. Mas nós sabemos que todas estão em movimento. É que a distância é tão grande que em questão de 10 mil anos a gente não vê muita variação, não, da sua posição relativa. Tá? Então, esses astros eram chamados de errantes, ou viajantes, em termos antigos, planetas.
Aí eles percebiam que tinha dois errantes desses, que eram interessantes, que eles só apareciam de manhã ou à tarde. Eles nunca eram visíveis meia-noite no céu. Eles sempre apareciam num ângulo muito baixo e depois caía. Ou pela manhã. Que é exatamente Vênus, né? Batizado de Vênus e de Mercúrio. Aí vocês vão ter que eles vão pegar outros ciclos aqui interessantes. Então, o ciclo de Vênus, qual que é o ciclo desses planetas? Esses planetas é o seguinte, ó, Marte, todos têm um ciclo. Então, qual que é o ciclo que eles mediam? Mas não é o ano, o tempo que ele dá uma volta em torno do Sol, não, hein? Isso aí eles não sabiam. Eles vão fazer o seguinte, vamos supor que hoje eu pego no meu calendário, marco a data e Marte está aqui, ó. Exatamente do lado dessa estrelinha aqui, Marte. Ok? Aí eu espero, porque ele vai começar a andar, né, no céu, ele vai começar a andar. Eu vou contar quantos dias ele vai demorar para estar exatamente nesse ponto de novo, em relação à estrela de fundo. Aí eu vou ter exatamente o ciclo de Marte. Vênus é a mesma coisa. Vamos supor que se isso aqui fosse Vênus, eu vou ficar observando depois de quanto tempo Vênus volta nesse mesmo lugar aqui. E dá mais ou menos, né, 500, você não vou errar aqui, dá 578 dias, um negócio assim. E os maias sabiam disso, os maias gostavam de Vênus, olhavam a sua relação entre as estrelas de fundo e marcava. E começava a observar ele no céu, que cada dia ele mudava de posição, né, em relação às estrelas de fundo, e eles percebiam que era cíclico, né, e depois de um tempo ele voltava na mesma posição. Oh! Tá? Então, isso começou a estabelecer outros grandes ciclos, né? E os maias construíam um calendário em função desses ciclos. Mas o difícil era encaixar os calendários, né? Os maias dançavam para encaixar calendário, porque eles queriam qual que é a relação, qual que é a relação que existe entre o ciclo da Lua, ó, e o ciclo do Sol. Bom, realmente nenhuma. Não tem uma relação matemática exata. Como é que você encaixa 28 em 365 dias? Aqui tem 365 dias e aqui tem 28 praticamente. Ou, né, dependendo da posição, 29, alguma coisa. Tá? Mas olha só. Então significa o quê? Eles chamavam, esse ciclo da Lua foi chamado de mês. E esse ciclo foi chamado de ano solar. Certo? Então os maias tentaram criar um calendário de 13 luas. Ó, os maias perceberam, que presta bem atenção, que no ano cabia 13 luas. Então, eles pegaram, por isso que o número 13 é mágico lá para os maias. Então, 13 vezes 28, quanto que dá a matemática? Faz a conta para mim aí. 13 vezes 28, né? Hã? Isso, 360 aí. Só que tem um problema, né? Fartou um dia. Né? Eles não sabiam onde enfiar esse dia. Por quê? E outra, né? Se você medir com precisão mesmo, ela não dá 28. Ela dá uns quebrados aí, de horas e tal, né? E o próprio ano, ciclo solar, se você medir com precisão, é 365 dias, 4 horas, tantos segundos, tá. Por isso que depois de 4 anos tem que ter o ano bissexto. Né? Nós temos que botar um dia a mais de correção do calendário no mês de fevereiro. Tá? Você está entendendo? Então, e aí, essas 13 luas aqui, eles acharam que 13, então, é a relação entre um ciclo e outro, tal. Mas é óbvio, nunca dava exato, porque eles não conheciam realmente a sistemática real do movimento desses astros do céu. Então, para vocês entenderem, este foi o primeiro conceito antigo de pensar tempo. Pensar tempo. Tem perguntas aí, Pablo? Você quer alguma interessante relativa ao assunto? Então vai. Não, pode ser. Só para querer saber em relação a isso. O que as pessoas acham disso até agora? Eu já vou conversar com elas em relação a isso. Boa noite a todos, então. Então, a primeira pergunta vai do Larousse. Ele pergunta, professor, por que o
temos a sensação de que o tempo está passando muito rápido, apesar dos relógios marcarem o tempo com precisão. Então, muita calma nessa hora que eu não cheguei aí ainda. Eu quero perguntas desse assunto aqui para ele falar. Eu vou chegar no final desse curso, nós vamos falar essa história de tempo acelerado e não acelerado. Vocês vão ver que puta confusão que vocês fazem. Né? E outra, eu já encontrei, na universidade, quando eu dava aula de física, eu dava um curso de astrofísica na Unicamp, os professores faziam uma puta confusão, cara. Os professores de física faziam confusão. Você imagina, ou vocês então. Né? Eu tinha que levantar teses para os professores de física perceberem, puta, é verdade, você tem razão, professor, é assim mesmo. Os professores se embananavam com essas ideias de tempo. Porque muitos físicos não conhecem astronomia. Muitos físicos não estudam astronomia. Porque a astronomia não é uma coisa obrigatória no curso de física. Tá, vai lá. O Boris, professor, ele pergunta por que os antigos maias tinham a necessidade de ter 17 calendários diferentes? Então, porque os caras, eles não se contentam, eles começam a achar que essas coisas que existem no céu são coisas sagradas. O sol era um aço divino, que dava vida, tudo. Então tudo para eles era sagrado, tudo vem de Deus, tudo vem do divino. Então esses ciclos estabelecidos, essa observação desse movimento, desse baile celestial, era uma coisa divina e sagrada. Então, eles faziam os ciclos, juntavam ciclos, exatamente para entender, né, que naqueles momentos onde os ciclos se repetiam, eles faziam junção de calendário de Solquim, tal, aquela coisa toda, né, para tentar entender a sua posição e a sua relação com tudo isso. E a sua relação com o sagrado, a sua relação com o divino, sabe? Mas aí vocês vão ver que isso não existe, é uma invenção na cabeça dos antigos, essa relação calendária e a sua relação com o divino. A própria astrologia é uma visão antiga de tentar se colocar, né, numa relação direta e efetiva com tudo isso que está acontecendo no universo. Tá? O Ricardo Moura, ele pergunta para o professor se o tempo ele é uma ilusão, como que as pessoas se envelhecem? Entendeu? Então, veja bem, não é... Presta bem atenção. Envelhecer, você ficar mais velho, não significa que o tempo está passando. A gente já vai começar a discutir essa coisa. Existe diferença muito grande entre ciclos e a ideia de que o tempo está passando. Tá bom? Envelhecer é um ciclo. Nascer, crescer e morrer. É igual ao ciclo do dia e da noite, que se repete. Tá? As nossas células, as plantas não nascem, crescem e morrem. As plantas não nascem na primavera e morrem no inverno. Isso é um ciclo natural. Esse ciclo ele foi imposto pela lei da Terra, pela lei desse planeta. Tem muitos insetos que nascem, crescem e morrem nesse ciclo de um ano. Certo? Tá? Eles têm que respeitar essa ordem. Então, não é o fato de eu estar envelhecendo que significa que o tempo está passando. Agora eu vou entrar numa parte importante. Agora eu vou entrar nos cientistas, na ciência. Tá? Porque tudo isso aqui é uma observação antiga. Os antigos não tinham ciência. Os antigos eles estavam perdidos entre deuses e as estrelas. Né? Eles estavam tentando estabelecer a sua ideia de Deus. E aí, né, quando tinha um eclipse, por exemplo, era uma maluquice, sacrificava a gente, tá? Pegava as virgens, né? Vamos, porque o Deus gosta de virgem. Tá? Vocês têm que entender, mulherada, que Deus gosta de virgem. Mulher que já deu muito, Deus não gosta. Tá? Não parece estranho isso? Numa sociedade moderna como a nossa hoje? Pô, até a Maria tinha que ser virgem, senão ninguém aceitava ela como para receber Jesus, essa coisa toda. Isso é um conceito muito primitivo da antiguidade, né? Que vai relacionar certas atitudes humanas com atitudes divinas. Né? Eu sou um cientista, você está entendendo? Antes de tudo, eu sou um cientista. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar, né, os físicos clássicos, Galileu, né? E vamos ver o que ele falava. Veja bem, Galileu foi o primeiro cara, por isso ele é conhecido o pai da ciência moderna. É o primeiro indivíduo a relacionar a linguagem matemática com a ideia de movimento.
ok? E escrever a ciência numa linguagem matemática. Então, por isso que era conhecido o pai da ciência moderna. Então, Galileu, ele tinha que entender 3 coisas importantíssimas que vinham lá do grego antigo. O grego criou a ideia de espaço, né? Então, vamos pensar o que é o espaço. Presta atenção. No mundo grego, o que era o espaço? O espaço era esse lugar, né, em 3 dimensões. Não é que 3 dimensões, veja bem, essa palavra é uma merda, esse negócio de dimensão. Essa palavra dimensão é uma coisa matemática. Tá? O universo não tem 3 dimensões, o universo tem uma dimensão só. Nós é que pegamos essa única dimensão e dividimos em 3, tá? Pela proposta dos gregos. Os gregos pegaram essa ideia de espaço, para estudar o espaço, eles criaram um elemento chamado geometria. Ó, presta atenção, vocês não confundirem as coisas. Eu vou provar para vocês que o tempo não passa. E eu já convenci cientistas disso. Tá? Né? Geometria, e essa geometria, Euclides principalmente, né? Eles criaram os elementos fundamentais de geometria, que é o ponto, a reta, o plano e o espaço. Ok? Então, na verdade, ponto, reta, plano e espaço são os elementos criados por Euclides para estudar o universo. Euclides não mexeu com essa história de tempo. Então, existia essa coisa onde a Terra estava, onde todas as coisas aconteciam. Este lugar foi chamado, então, pelos antigos de espaço. Right? Então, todos os fenômenos acontecem no espaço. E os antigos tinham uma coisa muito importante. Eles precisavam entender com precisão o movimento. Porque tudo está em movimento, Sol, Lua, então eles precisam estudar o movimento. Então, Galileu vai ser o cara que vai estudar o movimento. Ok? Aí, vamos supor, aí o Galileu, todo mundo sabia o seguinte, presta atenção, onde entra a ideia de tempo na nossa ciência, na nossa história aqui. Galileu vai marcar um encontro com você. Olha, eu preciso te encontrar, tá? Vamos marcar um encontro em São Paulo, na Praça da Sé, em frente à igreja da Praça da Sé. Ó, cada informação que eu dou é uma informação mais precisa de onde eu vou estar. Ó, eu vou estar em São Paulo. São Paulo é muito grande. Que lugar de São Paulo? Ah, vou estar na Praça da Sé. Pô, mas a Praça da Sé também é muito grande. Onde você vai estar na Praça da Sé? Ah, eu vou estar na Praça da Sé, né? Em frente à igreja da Sé, na escadaria da igreja da Sé. Pronto, já melhorou. Beleza. Agora vem o cara e pergunta, quando? Quando? Aí você fala, então, ó, segunda-feira, tá? Eu vou estar lá. Mas ele fala, porra, mas segunda-feira tem 24 horas? Que hora? Você fala, eu vou encontrar você, então, às 9 horas da manhã, em frente à escada da Sé. Então, você percebeu que para eu criar uma ideia de localização de um objeto no espaço, eu preciso de uma outra informação, que é uma informação chamada tempo. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo? Então eu preciso, para localizar, presta atenção, um objeto no espaço, eu preciso de 2 informações básicas. Onde e quando. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Onde e quando. Por exemplo, eu estou assistindo um filminho, um seriado da Sci-Fi, que está na Netflix, mas foi produzido pelo Sci-Fi, que é Os 12 Macacos. Que é um seriado, né, que foi base do longa-metragem do filme do Bruce Willis, da década de 80, lá sobre 12 macacos também, que a história é a seguinte, em 2017 se solta uma praga
que mata 7 bilhões de pessoas na humanidade e só sobrevive os imunes. E a Terra entra no colapso. E em 2043, um grupo de cientistas cria uma máquina do tempo. Então eles fazem o seguinte, pegam um cara lá, mandam ele de volta no passado para impedir essa praga de ser solta e a Terra ser salva. Ok? A famosa viagem no tempo e a discussão dos grandes paradoxos temporais. Tá? Então quem gostar de assistir essas coisas, assiste. É legal, é aventura, é muito interessante. Bom, então veja bem, onde é a coordenada de espaço? Veja bem, então, para localizar um ponto no espaço, teve um cara, na época do Galileu, na época desse pessoal todo da ciência, chamado René Descartes, né, Le Français, né, que criou uma geometrização aritmética de espaço, um sistema de coordenadas espaciais muito mais precisas do que Euclides tinha feito lá atrás, mas usando a própria geometria de Euclides, ele criou um sistema de eixos ortogonais para localização de qualquer objeto no espaço. Então, todos vocês sabem das coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. O eixo cartesiano, aquela coisa como x, y, z, para localizar um objeto no espaço. Mas se vocês trabalham muito com plano, só x, y e tal, é muito mais fácil, né? Do que 3D. Então, veja bem, o espaço é 3D, tá? O espaço é x, y, z. É que no ginásio, no colégio, ninguém trabalha em 3 dimensões, só trabalha com geometria plana. Né? Muito bem. Agora, veja bem, presta muita atenção nesse detalhe. Os caras tinham, então, que ter essa coordenada de espaço. Ó, eu estou em São Paulo, em relação, né, a São Paulo, eu estou na Praça da Sé, então tem um marco, eu tenho exatamente em frente à igreja, tal, então eu dou uma coordenada certinha de onde você chegar. Me encontra. Agora, quando? Sempre vinha essa pergunta, quando? Então, quando era a coordenada que nós chamávamos de coordenada temporal. Ok? Mas vocês têm que entender, presta atenção, que essa coordenada temporal, ela não existe. A coordenada temporal, ela é uma coordenada dada em função do movimento da Terra e dos planetas e das coisas. Ela não é real. Vocês estão entendendo? Aí eu falo assim, quando eu vou encontrar? Vou encontrar você depois que a lua dá 3 voltas, viu? Aí, claro, da lua dá 3 voltas é um relógio impreciso, da imprecisão. Eu preciso saber qual parte do dia você vai estar lá, né? Então eu vou dando mais informações. Por isso que o dia foi dividido em horas, minutos, segundos, para tornar mais preciso esse encontro, essas medidas. Então, nós criamos medidas precisas, presta atenção no que eu vou falar para vocês, precisas dos ciclos terrestres. Se você pega um ET, o ET não está nem aí, ele não vive os ciclos terrestres, ele não conhece o relógio nosso, essa escala de tempo nossa daqui. Você está entendendo? Então, veja bem, ó, aquilo que você chama de tempo não passa de uma medida mais precisa dos ciclos terrestres. Eu pego o dia, por exemplo, divido ele em 12 horas, né, 24 horas, depois a hora eu divido em minutos, depois o minuto eu divido em segundos. Isso se torna criar uma escala cada vez mais precisa de medir intervalos. Mas esses intervalos, você tem que esquecer que eu estou me relacionando a um movimento que o Sol faz. É o movimento que o Sol faz em relação ao espaço. É um movimento que ele faz em relação ao espaço. Ele movimenta-se no espaço. Vocês vão entender que o tempo foi criado nesse conceito lá atrás. É um conceito o tempo, ele não é uma realidade física. Tá? O tempo, ele é uma criação humana. Ele é uma criação, da mesma forma que o Descartes criou a coordenada para estudar o espaço e criar o objeto, eu criei uma outra coordenada para estudar a posição do objeto. Então, isso aqui é uma coordenada, o tempo é uma coordenada matemática. Ele não é uma entidade real física. Agora, o espaço sim é uma entidade real física. Agora, quando, veja bem, só tem uma realidade física, é o espaço. E a matéria, que somos nós. Os elementos materiais e o espaço vazio. Né? E a luz, a energia, tudo isso que está aí, preenche o chamado espaço. Os elementos que estão dentro do espaço. Bom, agora, eu quero discutir mais uma coisa interessante com vocês ainda, para não perder o fio da meada aqui.
Uma vez eu andei falando que o tempo não existia, assim, veio uns físicos metendo a boca em mim. Esse rapaz não sabe relatividade, teoria, papapá. Depois que ele viu que eu desenvolvi as equações matemáticas, eu tenho um curso aí, de graça, está na internet, são 8 aulas de introdução à mecânica quântica, tá? Vai lá, você vai ver como eu uso todas as equações da relatividade, variação, tá lá, tá aqui é a física normal. Né? Vocês não vêm falar que eu não sei física, matemática, vocês estão lascados comigo. Tá lá para vocês verem que eu dou aula disso há muito tempo. Eu sei o que eu estou falando. Quem discutia isso comigo, eu discuti isso aqui com o César Lattes, cara. Um dos maiores físicos do Brasil. O César Lattes não gostava do Einstein, tentou o tempo inteiro derrubar as teorias do Einstein. E a gente discutia essa questão. Por que você quer derrubar a teoria do Einstein? Onde está o erro do Einstein? Né? Tá? Então, veja bem. Então, nós vamos ter duas coisas aqui. Nós temos espaço e nós temos o tempo. Então, na época do Galileu e do Isaac Newton, né, o espaço era algo totalmente imutável e totalmente absoluto. Absoluto. Ou seja, nada mudava o espaço. O espaço era uma entidade inerte, era um lugar onde as coisas aconteciam, mas nada afetava. O espaço não era, é como se não fosse algo real. Ele era totalmente abstrato e os movimentos, a matéria, tudo que existia aqui não influenciava no espaço. O espaço era algo totalmente absoluto e imutável. E esse mesmo conceito, esses caras vão ter que dar para o tempo. Por que eles vão ter que dar isso aqui para o tempo? O que é o tempo? O tempo, olha, presta atenção, usem a cabeça. O tempo é uma criação que advém do espaço. Sem você criar a ideia de espaço, não existe tempo, porque o tempo não passa de uma ideia de algo que movimenta no espaço. Algo cíclico que está se movimentando no espaço e eu estou observando. Então eu olho o espaço. Eu tenho um objeto que está fazendo isso aqui no espaço. Tem celular ligado aí. Esse barulhinho é celular ligado. Desliguem celular, por favor. Então, veja bem. Um objeto que esteja movimentando no espaço, ciclicamente, eu posso criar uma ideia de tempo. Isso é o seu relógio. Seu relógio não passa de um ponteiro que você dá corda nele, ele está virando. Só que você sincronizou as engrenagens para ter uma relação entre o grande ciclo antigo do dia e da noite. Seu relógio marca 12 horas, 2 ciclos de 24, que a Terra tem mais ou menos 24. Eu quero saber se essa órbita, essa rotação da Terra não tivesse 24, tivesse 10. Dá uma zebra desgraçada, o relógio nosso. A gente tinha que mudar ele. Mas o relógio nosso é só um ponteiro que está girando. Ele não está marcando o tempo. Ele está simplesmente criando um ciclo de movimento em relação ao espaço que eu estou observando. Eu podia, em vez de olhar o relógio, olhar o sol. O sol está aqui em Central, é meio-dia. O sol está aqui mais, é 4 horas da tarde. Não precisa nem do relógio. De noite, né? Eu só vejo como as estrelas nascem no céu, é 6 horas. Nossa, quando essa estrela estiver na minha cabeça, é meia-noite. Quando aquela estrela estiver caindo no horizonte, é 6 horas da manhã. Eu não sou do relógio. O relógio não está marcando o tempo. O relógio é um treco que está movimentando aqui, independente de tempo, que eu estabeleci ciclos aqui, e eu estou relacionando esse ciclo de movimento espacial com uma ideia que eu criei de tempo. Tá? Então, o tempo é exatamente derivado do espaço. Mas, na antiguidade, eles sabiam disso. O Newton sabia disso, claro que sabia. Aí vai acontecer o quê? Se o espaço é imutável e absoluto, o tempo também vai ser imutável e absoluto. Só que é o seguinte, só que tem uma diferença absoluto. O tempo, ele tinha que não pode estar estático. O espaço era estático. Ele não se movia em relação a nada, estático. Mas o tempo não. O tempo não podia ser estático, o tempo tinha que ser. O tempo tinha que fluir. Fluir numa corrente contínua. Né? E nada influenciava essa corrente contínua chamada tempo. Então, para eles, essa corrente contínua, o tempo passava, o tempo estava passando. Assim como o meu relógio ficava virando, a Terra ficava repetindo ciclos, dava a ideia que o tempo estava passando, mas o tempo ia só para um lado. Ou seja, ele sempre flui do passado para o futuro. Então, cria-se um fluxo temporal
que nós chamamos de passado. Pode estabelecer um ponto que eu chamo de presente, onde nós estamos agora, e futuro. Mas quando eu crio essa ideia é geométrica. Essa ideia é cartesiana. Eu pego o eixo X, estabeleço uma linha geométrica e falo e penso que o espaço está fluindo assim. O tempo está fluindo linearmente. Olha, o tempo está fluindo linearmente, que é uma linha reta. Igual para todo mundo, o tempo é igual no Japão, igual aqui. Por quê? Claro, a Terra está girando para o japonês, está girando. Tá? Mas eu quero ver a hora que o cara sentar lá na lua de Saturno e fica lá, cara. Vai mudar, vai dar uma merda desgraçada, porque os ciclos lá são completamente diferentes. E eu quero ver a hora que ele for para a estrela de Alfa Centauro, que ele mudar de sistema solar. É por isso que o capitão James T. Kirk, da nave Stellar Enterprise, né, ele tem que chegar lá e fazer o seguinte, presta bem atenção, ele não vai dar mês e hora das coisas, nem fudendo, ele está lá no meio do espaço, ele fala assim, data estelar 345.1, data, ele faz assim. Só que ele nunca falou em relação a que ele está marcando essa data estelar. Porque ele não está na Terra, ele está lá no meio da galáxia. Qual o marco temporal que ele vai usar, que é absoluto, que não muda, que não varia, que ele está dobrando o espaço, dobrando o tempo, com o VAR para interpretar uma puta zona desgraçada, o tempo vai ficar maluco para ele. Né? Então ele tem que ter uma data que o universo inteiro vai usar aquele padrão. Ele não vai usar o dia da Terra, o mês da Terra, o ano da Terra. Ele usa uma coisa chamada data estelar. Porque ele está no meio da galáxia. Ele não pode usar o ano terrestre mais. E dá os números lá que vocês não sabem nem o que significa. Nem o Kirk sabe, né? Vem da boca para fora do escritor lá. Então, data estelar 38.4-6. Ele faz assim, esses puta número maluco. Porque para nós não significa nada, nem para eles, né? Eles inventam. Porque eu poderia criar, né, um tempo, por exemplo, depois vai dar uma zebra desgraçada, vai dar uma zebra, que aí vem a teoria da relatividade. Quando Isaac Newton escreve as equações de movimento de Galileu tal, e reestrutura para entender a ideia da força, tal, ele tem que criar um referencial para definir massa, tal. E quando ele vai criar um referencial universal, ele cria o éter, né, que é o espaço absoluto, que não mexe, que não muda. O grande erro dele é esse. Ok? Alguém quer fazer pergunta nesse inteirinho? Não, relativa ao assunto. Tá. Eu vou, então, continuar até o fim, depois no fim resolve as perguntas, porque muitas perguntas vão ser respondidas ao longo do nosso curso aqui. Para vocês não confundirem a coisa. O que o Einstein fez? O Einstein fez uma coisa, né, que esses caras aqui sabiam que o tempo ele só existe em função do espaço. Se o espaço não existe, o tempo também não existe, porque o tempo é uma criação de coisas que se movimentam no espaço. Então o tempo está ligado a objetos em movimento. Se nada se movimentar, eu não tenho ideia de tempo para nós perdemos a noção de tempo. É o que está acontecendo hoje com vocês. Hoje no tempo moderno, vocês acham que o tempo está acelerado ou não. Não é, é vocês que perderam a noção de tempo. A sociedade moderna, ela perde a noção de tempo. Se ela não usar marcadores de tempo, ela não consegue entender os ciclos. Tá? E os ciclos ficam psicológicos apenas, fica na cabeça das pessoas. Mas vamos entender o que o Einstein fez. Oi? Tá. O Einstein vai fazer uma coisa muito interessante, que ele vai reestruturar essa ideia de espaço-tempo absoluto. Entendeu? Então, o que o Einstein faz? Olha que louco. Eu não falei, não acabei de dizer para vocês agora, eu não acabei de falar para vocês que o tempo é uma derivação do espaço? Não acabei de falar? E o Einstein sabia disso. Por isso o Einstein ele vai criar uma coisa que é a base da ciência einsteiniana, na teoria da relatividade restrita, que é a mais simplinha, que trabalha com movimentos uniformes, é essa aqui, ó. Ele vai criar uma ideia de que espaço e o tempo são uma única coisa. É um único objeto, não são dois. Olha que louco, ó. Espaço e tempo não são duas coisas, são uma única coisa.
E ele vai batizar essa coisa de contínuo. Olha a palavra, ó. Contínuo. Continuum. É com 2 U? Como é que é? Eu esqueci agora. Continuum. Vou colocar contínuo assim. Vai, espaço-tempo. Porque essa palavra aqui é latim. Espaço. Ou contínuo. Vamos falar em português, né? Puta que paróbis, né? Contínuo. Espaço-tempo. Então, acabou a ideia de espaço e tempo. 2 coisas separadas e acontecendo independente uma coisa da outra. Então Einstein estabelece na sua visão de matemática uma relação entre espaço e tempo e criou uma única entidade que ele chamou de contínuo espaço-tempo. Aí, quando ele percebeu, presta bem atenção, que uma massa, a presença da massa de uma estrela, de um planeta, de um objeto muito grande, altera a estrutura do espaço, olha, ele percebeu que a gravidade, porque ele tem que explicar a gravidade, porque ninguém tem explicado o que era a gravidade, e ele vai explicar a gravidade como uma deformação do espaço. É o espaço que se deforma e causa a força gravitacional, ok? Tudo bem, isso Einstein começou a definir. Mas quando você deforma o espaço, dá uma zebra, porque eu não falei para vocês que a ideia de tempo, ela advém do espaço. Se eu deformei o espaço, o que acontece com o tempo? Eu vou deformar o tempo também. Então, quando uma massa estelar, ou um Sol, ou um planeta deforma a estrutura do espaço ao redor dessa estrela, ela está deformando essa merda aqui, ó, o espaço-tempo. Ela não está deformando só o espaço. Porque o tempo não é mais uma... ele está ligado à definição de espaço. Mas é uma definição. Por isso que agora ficou uma coisa, é como se o tempo fosse um objeto real junto com o espaço. Então, aí, o Einstein percebeu que, além do espaço ser deformado, o tempo alterava. O que alterava? O fluxo temporal. O que significa alterar o fluxo temporal? O tempo não passava contínuo mais, o tempo não era aquele fluxo bonitinho, aquele movimento uniforme do tempo. O tempo agora, e os objetos não andavam bonitinho no espaço, até Newton. Se o espaço começou a ser deformado, os objetos começaram a melecar no espaço agora, fazer uma merda no espaço, porque os objetos acompanham as curvaturas de espaço. Mas como o tempo é definido em função da estrutura do espaço, quer dizer que o meu relógio agora, ele vai sofrer variações. Porque o meu relógio, ele não passa de uma comparação de movimentos que estão acontecendo no espaço. Olha, o meu relógio, ele é, na verdade, uma comparação de movimentos que estão acontecendo no espaço. Tá? Então, vai acontecer problema. Se eu altero a estrutura do espaço, eu altero a estrutura temporal, como o fluxo do tempo vai. Vocês estão percebendo a conexão ou a ligação? Uma teórica aí, por que está incrível? Por que os relógios começam a andar mais devagar? Né? Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Tá? Então, agora vocês vão entender como é que a coisa funciona. Tá? Se eu pegar e for analisar o fluxo temporal longe de qualquer objeto, lá no meio do espaço vazio, estou lá, no meio do espaço, perdido no espaço, lost in space, viu? Lost in space, né? Estou lá perdido no espaço. Nessa região, o espaço é plano. O espaço é totalmente, né, sem deformação nenhuma, ele é normal. Alright? Né? Então veja bem. Então, se eu for medir o tempo aqui, o tempo flui, né, de acordo com esse espaço aqui. Todos os meus cálculos e as minhas análise são feitos em relação ao espaço. Porque eu falei para você que o tempo é uma variação de uma definição de espaço. Mas agora, se eu chegar perto da superfície do Sol, aonde o que vai acontecer é que eu chego aqui, o espaço começa a deformar,
né, o espaço começa a se deformar ao redor da estrela, causando a gravidade, causando a gravitação. E se eu chegar perto de buracos negros, dar uma zebra desgraçada, porque a gravidade é muito alta, o que acontece? Aqui, o meu relógio, o tempo também vai ser alterado. O tempo não flui igual. Aqui o tempo flui de um jeito, dentro de um campo gravitacional os relógios andam mais devagar. Aqui o relógio tem uma velocidade, o tempo flui. Se eu chegar perto, aqui o tempo começa a andar mais devagar. Ele começa a andar mais devagar. Quanto maior a distorção do espaço, mais devagar o tempo anda. Se eu chegar naquele famoso buraco negro, aquela porra que entorta o espaço para cacete, chega uma hora que o meu relógio para de andar. Esse meu conceito de tempo, presta atenção, no horizonte de evento do buraco, por isso que chama horizonte de evento. No horizonte de evento do buraco negro é exatamente o ponto em que eu vou chegar e o tempo vai parar. O fluxo temporal. Mas não é que o tempo vai parar, é o seu conceito de medida de tempo que está relacionado a uma distorção espacial. Porque o tempo ele nunca existiu. O que existiu sempre foi uma relação de ideia de movimento em relação ao espaço plano. Quando o espaço começa a sofrer deformações, né, como o seu tempo é definido em função da estrutura espacial, o espaço ou o tempo sofre alterações também. Por isso que Einstein escreve espaço-tempo, ele não separa os dois mais, só existe espaço-tempo, as duas coisas conectadas. Se você mexe num, você mexe no outro. Tá? Por isso, esse é o grande enigma. Né? Mas olha que o interessante de tudo isso é que o tempo só para. Ninguém consegue fazer o tempo voltar para trás. Então, um fluxo inverso. Certo? Porque aí o universo entraria em curvatura negativa. O buraco negro, parece que ele é um ponto indefinido nas equações de Einstein, porque você cria um ponto que a gente chama de inflexão da matemática. É o ponto que vai dividir por zero. Tá? Todos em pontos da equação que tendem a ser infinito, né, alguma coisa tende a infinito, que é um ponto onde a burrice matemática chegou, entendeu? Que a matemática é uma linguagem que chega nesses pontos que a gente chama de pontos cruciais, ela não resolve nada, ela não sabe o que acontece. Né? Então a linguagem matemática tem esses problemas. É a hora que vai dividir por zero. É exatamente a hora de dividir por zero. Uma vez eu perguntei para o aluno, né, escuta aqui, quanto que é um número dividido por zero? Ah, professor, é infinito. É infinito, eu sou a mãe. Porque os caras aprendem na escola, falam, é tua mãe. Falo para ele mesmo, por quê? Cara, se você não tem ninguém para dividir, você não pode fazer divisão. Como é que você vai dividir? Por nada. Entendeu? Porque existe uma tendência, você pega uma equação, né, y igual a 1 sobre x, né? Quando você faz assim, né, o limite, né, de 1 sobre x, quando x tende a zero, né, isso aqui dá o quê? Infinito. Tá? Mas veja bem, qual é o conceito de divisão? Vocês têm que entender que a divisão é um conceito. Por exemplo, eu tenho uma bala. Eu tenho duas pessoas para dividir. Então eu corto essa bala no meio, dou metade para você e metade para você, certo? Alright? Agora, quando eu tenho uma pessoa só, eu tenho a bala, vou dividir para você? Então não tem divisão, eu só dou a bala inteira para você. Alright? É que vocês não entendem matemática. Matemática para você precisa ser um bicho. Agora, se eu tenho meia pessoa, eu cortei a pessoa no meio. Eu tenho uma bala, né? Teoricamente, você vai falar, mas eu recebi 2 balas cada um. É porque começa a multiplicar, porque a operação, quando era você dividir o número, porque só existem 2 operações na matemática, só existe soma e multiplicação só. Certo? Divisão ela não existe, divisão é você multiplicar por um número menor que, né? Menor que 1. Vocês não sabiam disso? Não. Porra, tudo é. Só existem 2 operações. Só existe soma e multiplicação. Só tem essas 2 operações básicas, o resto é variação delas. Multiplicação. A divisão nada mais é do que você pegar um número, por exemplo, 5, vezes um número menor que 1. Meio. 5 vezes meio, quanto é que dá? 2,5, mas é multiplicação, não é divisão. Entendeu? Todas as vezes que você cria uma multiplicação por um número abaixo de 1, então aí vem aquela brincadeira, né? 5, Laércio, vezes 1 sobre 10, vai dar quanto? Hã? Dá isso aqui? Tem certeza? Então tá. E agora faz o seguinte, 5 vezes 1 sobre
1 quaquilhão. Você vai ver que esse número aqui começa a ficar muito pequenininho, ele começa a ficar pequeno. E se você chega essa porra no zero, a tendência é isso aqui ser infinitamente grande. Então, né, ou seja, começa a dar uma complicação, porque é uma multiplicação. Né? Aqui. Não é 1 dividido por 10, é 5 vezes, é 5 sobre 10. Tá? E quando você consegue pegar um número qualquer aqui, x, né? Você pode pegar um número aqui, 5, dividido por um número muito grande. Quando você começa a aumentar um dividido muito grande, né? Aumentar aqui. Certo? Aí vai dar um número muito pequeno aqui, ele começa a diminuir. Por isso que eu falei para você que não é divisão, tudo é multiplicação. Mas, quando você faz ao contrário, você pega um número 5 e começa a dividir por um número menor do que 1, e vai tendendo a chegar a zero. Então, quando você chega a zero aqui, teoricamente, a matemática diz que vai para o infinito, um número infinitamente grande. Mas, na verdade, não existe divisão aqui. Essa é uma incongruência matemática. Eu não posso dividir por algo que não existe. Eu preciso ter alguma coisa para dividir. Eu não tenho ninguém para dividir. Como é que eu vou dividir por algo que não tem ninguém? Né? Então, são incongruências matemáticas que a gente brinca aí nas ideias. Né? Né? Então, vamos lá. Então, veja bem. Aí os cientistas começaram a fazer pesquisas e perceberam que o Einstein estava certo, cara. Em 1919, os cientistas perceberam exatamente que isso era verdade. Que o espaço-tempo, ele se curvava, ele se deformava próximo das grandes massas. Certo? Não é preciso ser a grandes massas, não. Qualquer massa o espaço se deforma, só que a deformação é muito maior quanto maior for a massa. Então, como o Sol é uma grande massa, era mais fácil ver essa deformação no Sol do que em volta da Terra. Tá? Então, os cientistas, o astrônomo Sir Eddington, um grande matemático inglês, astrônomo inglês, em 1909, observando um eclipse, ele conseguiu medir então que a luz ao atravessar, ela fazia uma curva. A luz, ela fazia curva ao redor dessas massas, provando que o espaço-tempo era curvo. O espaço, na verdade, então, o espaço, ele interagia com a matéria. Há uma interação entre espaço e matéria. O espaço não é uma entidade vazia mais. Ele deixou de ser aquela entidade absoluta, aquela entidade totalmente vazia, e passou a ter uma textura real. O espaço tem uma textura. Tem algo ali que não é o vazio. Aí a física quântica começa a tentar discutir a energia desse espaço, a energia do vácuo, a energia do nada. Mas não é verdade, é que esse espaço ali não é o nada. Existe uma realidade física ali que a ciência ainda não está entendendo direito. Mas quando a gente fala de alternância, curvatura, dobra de espaço temporal, é o que a nave Enterprise vai utilizar agora para fazer viagens interestelares com mudança temporal. Né? Por exemplo, os intervalos temporais vão ser menores, mas não é que o intervalo vai ser menor. Eu vou dobrar o espaço e vou fazer uma viagem mais curta, só isso. Né? Entendeu? Então, mas como o espaço se deforma e como a coordenada tempo está conectada ao espaço, então o tempo também, coordenada tempo, o conceito de tempo ele se deforma também, ele se altera. O fluxo temporal se deforma. Mas o tempo não está passando. Tá? O tempo não está passando. Entendeu? Isso são fenômenos físicos que os marcianos, eu posso fazer uma física. Tem um físico inglês, que ele construiu toda uma cosmologia, toda uma matemática, ele não usa tempo. Ele não usa a ideia de tempo em toda a sua matemática, porque não é preciso. A ideia de tempo ela dá uma ajuda, mas no fundo ela confunde a cabeça das pessoas. Então, as pessoas acreditam que vai voltar no tempo, voltar no passado. Como se o passado fosse uma realidade. O passado não é, mas só existe uma coisa no universo. Só existe uma coisa no universo. E claro que muitos físicos discordam de mim, tá? O presente. Só existe o presente. No universo inteiro está acontecendo o presente agora. A minha relação com o ponto da galáxia, segundo Einstein, eu teria que mandar um sinal, tal, mas agora tem um problema da física quântica. O problema da não localidade, que você pode interagir com partículas à distância sem esse intervalo de tempo. É uma coisa muito louca. Isso viola todas as teorias temporais de Einstein. Isso destrói o tempo, a não localidade quântica.
Então, a não localidade quântica, vocês vão estudar o que é não localidade quântica. Tem localidade e não localidade quântica. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. A não localidade quântica viola todos os princípios da fluidez temporal criada na cabeça das pessoas. Por isso os físicos, muitos físicos, têm muito preconceito em entender essa não localidade, principalmente quando você coloca ela nessa questão dos extraterrestres, das naves, porque nenhum físico ou astrônomo aceita a presença ET aqui. Porque na cabeça deles, os ETs não conseguem se deslocar no espaço. Por quê? Eles não sabem que os ETs estão a física 1 bilhão de anos na nossa frente. A nossa física é uma física das trevas, feita aqui nas trevas. Mas uma física vindo de uma outra direção, os ETs saltam de um ponto para outro no universo sem essa ideia temporal. Tem essa ideia temporal, simplesmente contornando essas distorções espaciais. Tá? Então, esse é o ponto que nós chegamos. Então, agora eu vou falar sobre ressonância Schumann. Alright? Eu vou provar para você que ressonância Schumann não tem nada a ver com o tempo. São duas coisas completamente diferentes. Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Daí eu respondo perguntas de vocês. Muito bem. Então. Vocês sabem o que é uma onda estacionária? O que é uma onda estacionária? Uma onda estacionária é uma onda que está presa em algum lugar. Tá? Eu posso fazer uma caixa assim, ó, e pegar uma onda e prender essa onda nessa caixa aqui. Ok? Ok? Por isso, se eu fizer um buraquinho aqui nessa caixa aqui, ó, e começar a fazer barulho assim, ou pego uma garrafa, né, e começo a soprar a garrafa, tem um jeito certo de soprar a garrafa que ela entra em ressonância. Ressonância é exatamente a onda que dá certinho, encaixa e ela começa a se autoalimentar depois. E aí ela entra em ressonância, ela cria a ressonância. A ressonância só acontece numa frequência exata que tem a ver com o comprimento e com as dimensões da caixa. Ok? Então, são ondas mecânicas, ondas sonoras, e tudo que é onda tem o fenômeno de batimento ou ressonância que nós chamamos em física. Então, uma flauta, quando você toca a flauta, o tubo está em ressonância. E cada vez que eu mudo o dedo, eu estou mudando o comprimento do tubo, e eu tenho, então, frequências diferentes em ressonância, por isso eu tenho frequências harmônicas com som harmônico e posso tocar uma melodia. Tá? Então, eu vou mostrar o planeta Terra para vocês aqui. Então, aqui está o planeta Terra. A mais ou menos uns 100 km de altura, 100 km de altura, existe uma camada da atmosfera que nós vamos chamar de ionosfera. Ionosfera. A ionosfera é uma camada, por que ela chama iono? E esfera também. Esfera tem a ver com a esfera da Terra, redonda, certo? É uma camada ionizada. Ionizada é o seguinte, é uma camada que tem muitos elétrons. Então, se você pegar uma onda de rádio, agora você pegar um rádio aqui AM, um rádio AM, e soltar um pulso de onda AM da minha antena do rádio, ela não atravessa essa coisa aqui. Ela bate e volta. Ela fica fazendo isso aqui, ela bate e volta. Ela fica fazendo isso aqui, ó. Por isso que eu consegui ouvir japonês no rádio japonesa. Certo? Ou você pode pegar o rádio AM, tem que ser AM, FM não vai funcionar. Você pegar a rádio AM, certo? Põe lá no ondas curtas, agora de noite é bom para você corujar, a gente chama de corujar, você fica corujando lá. Você pega a rádio da Inglaterra, da França, da Alemanha, pega a rádio do mundo inteiro. Não precisa de satélite não, na época nem tinha satélite. Mas aí, quando eles começaram a usar ondas FM, onda de televisão VHF, que era uma outra portadora, que é frequência modulada e não amplitude modulada, deu zebra, porque essa onda fazia o seguinte, ela atravessava a ionosfera e ia embora em linha reta. Então, não tinha outro jeito a não ser inventar satélite. O satélite é um refletor, né? Eu quero falar com o Japão, eu estou aqui. Então, como que eu mando um sinal de televisão para o japonês? Então não tem outro jeito, né? Tem que botar um satélite em órbita aqui, aí eu mando um sinal aqui, o satélite devolve, né? E você tem que ter ângulo certo. Para você mandar um sinal para o Japão, do outro lado do mundo tem que ser assim, o satélite tem que estar bem longe, ó. Ele tem que estar parado, estacionado aqui, daqui eu mando, bate aqui e volta e vai lá para o Japão, para a antena do Japão. Né? É difícil falar com o outro lado do mundo, a não ser que você coloque uns 3, 4 satélites, aí fica mais fácil também.
Esses são satélites chamados geoestacionários, eles ficam parados no céu. Na verdade não fica parado, ele fica virando com a mesma velocidade da Terra. Tá? E aí eu mando o sinal reflete e vem aqui na minha antena. As parabólicas que a Canai tem aqui da Sky, que vocês têm da Vivo, que pega as TV pirata aí, tudo, né, cara? Funciona assim, com satélite geoestacionário. Eles são caríssimos para você colocar em órbita, porque eles têm que botar numa órbita muito alta. Né? Mas, vamos voltar à ionosfera. Então, as ondas Então, existe uma onda, isso aqui é tudo onda eletromagnética. Então, a partir do momento que eu tenho isso aqui, a onda não sai, ela fica presa, esquece todos os rádios. Vamos tirar todos os rádios, na época que não tinha nenhum rádio, nenhuma transmissão de rádio. O Nikola Tesla, lá no começo, ele começou a corujar. Ele fez uns rádios, aparelhos de rádio, fez umas antenas e começava a escutar ondas elétricas que vinham das estrelas e que vinham de tempestades distantes, tempestades elétricas, de chuva, tá, que quando dá o trovão, ela espalha a onda eletromagnética, né, para a atmosfera, tudo, né? Então, isso criava na Terra um batimento que nós chamamos de uma onda estacionária eletromagnética de baixíssima frequência. Então, entrava em ressonância entre a superfície e a ionosfera, que é uma esfera grande, que é um capacitor elétrico. Na verdade, isso aqui não passa de um capacitor esférico, e você tem um batimento eletromagnético dentro dessa caixa oca aí, dessa esfera oca. É uma esfera oca. É uma esfera que você tem uma esfera sólida e uma outra esfera aqui dentro, então você tem uma superfície oca aqui, e vai haver um batimento eletromagnético aqui na frequência de 7,3 e 7,2 Hz. Ou seja, 7 oscilações por segundo. Então é muito lenta em relação a 1000 kHz das rádios, tal, que é muito alta a frequência. Tá? É uma frequência baixíssima, né? Uma frequência que em um segundo ela dá 7 oscilações. E ela entra em ressonância, ela cria uma ressonância com o planeta Terra. Então fica assim, fica vibrando. Então se você pegar um aparelho de rádio e sintonizar em 7,3, que é muito difícil, você vai escutar assim, ó, um ruído, um zumbido de baixa frequência constante. Porque a Terra entrou em ressonância, ela fica... Da mesma forma que eu pegasse o som numa caixa e fizesse ele ficar fazendo esse som, a onda vai ficar fazendo isso aqui também. E quando eu coloco ela num receptor de baixa frequência, quando eu boto no alto-falante, ele vai parecer um som contínuo de chiado, assim, um ruído. Tá? Muito bem. O Nikola Tesla descobriu isso, observou isso, lá na época dele, mas ele deixou de lado. Aí, em 1952, né, um alemão chamado, deixa eu escrever o nome dele certo, Winfried Otto Schumann. Fez uma previsão matemática de que existiria esse batimento. Não é nem ele que observou e mediu. E que deveria estar na faixa de 7 e tantos Hz, porque o campo magnético ia oscilar nessa faixa. E depois, mais tarde, os cientistas mais modernos detectaram exatamente isso, esse batimento, né, e foi chamado de ressonância Schumann, em seu nome. Então, esse fenômeno de batimento elétrico, ressonância Schumann. Então, vocês estão entendendo o que é a ressonância Schumann. É exatamente aquele batimento de uma onda estacionária elétrica numa cavidade esférica, tá? Muito bem. Então, o problema era o que essa ressonância influencia em nossas vidas, na natureza, nos pássaros, nos animais, nas plantas. Tem alguma influência? Alguém fez esse estudo em larga escala? Ó o que o titio lá vai falar para você. Não, ninguém fez. Então, qualquer afirmação não passa de lorota, porque ninguém fez estudo em larga escala durante anos, medindo se isso está variando, se não está variando, ou se essa variação influencia alguma coisa, influencia a sociedade, influencia a vida, causa doença, não causa doença, ok? Se influencia a gente psicologicamente ou não. Aí, tem um pessoal que por volta aí de 2012, um pouco antes, presta bem atenção na bobagem que eles andaram falando. Eles andaram falando uma bobagem. Estou falando porque eu sou cientista, eu sei o que eu estou falando.
Eles falaram assim que cientistas começaram a medir um aumento na ressonância Schumann. No valor da ressonância Schumann, desculpa aí. Então assim. De 7,2 para 13, alguma coisa e até 14. Ou seja, praticamente dobrando esse batimento. E que isso tinha a ver com os maias, tal, porque os maias chegaram em 2012, o mundo ia mudar, ia acontecer manchas solares, tal, papapá. Laércio, se houver tempestade solar, influencia a ressonância Schumann? Tem variações. Tudo vai depender desse pulso solar. Porque o pulso solar não passa de ejeção de massa coronal, e essa ejeção de massa coronal ela tem várias coisas que vêm com ela. Ela tem pulsos eletromagnéticos, ela tem partículas eletrizadas, ela tem uma série de coisas que vêm com o vento solar. Geralmente o pulso gama e o pulso eletromagnético ele vem em questão de 8 minutos. Mas as partículas que são objetos materiais, elas demoram dias para chegar até nós aqui, né? Porque são 150 milhões de quilômetros. Mas o pulso eletromagnético dessas explosões, elas vêm da velocidade da luz. Por isso que eu vejo a explosão e o científico, todo mundo esperando a porra chegar. Porque primeiro eu vejo o pulso de luz dela, depois eu vejo a massa coronal que vem, né? Que são as partículas carregadas. Mas o que, fazendo uma pesquisa científica mesmo, com os laboratórios mundiais, com os observatórios astronômicos que medem isso aqui, acompanham a medição, eles afirmam categoricamente que a ressonância Schumann não entrou nesse valor, nem nesse, jamais. Ela sempre permaneceu em 7,4, no máximo que ela chegou foi 9. Mas aí ela voltou, estabilizou, está em 7,4, 7,3, ela fica variando assim. É um batimento eletrônico na Terra. E qual que era a discussão de todo mundo? A ressonância Schumann subiu, por isso, então, eu estou sentindo que o tempo está acelerado. Olha lá, de repente eu estou aqui agora, nossa, acabou o dia já, parece que tudo passou mais depressa, tal. Vocês não se lembram que no começo desse curso que eu falei para vocês que o tempo era uma noção? E não passava de uma noção espacial de um movimento? O século XX, principalmente a segunda metade do século XX, com o advento do rádio, o advento da televisão, o advento das telecomunicações, agora o advento do celular, as pessoas trabalhando muito fora, a quantidade de estímulos injetados na mente humana, ela subiu assustadoramente. Celular, o cara não larga do celular, o cara não larga de televisão, rádio, música, tal, show, balada. Você liga o rádio FM, a mulher do rádio FM, assim, tem duas rádios, né? Se você ligar na Eldorado ou na Cultura, você vai ouvir o locutor falando assim, ó. Agora vamos ouvir com Johann Sebastian Bach. Não é? Agora você pega uma rádio FM comum, na rádio rock. Agora estamos aqui diretamente, vamos falar para vocês. O cara tá 1000 por hora, aquele porra lá, cara. Ele vai fazer uma propaganda da Casa Bahia, então, que é tempo é dinheiro. Agora na Casa Bahia, você compra exatamente, assim, bicho, o cara passa aquela informação para você, em segundos, a sua mente começa a receber aquele estímulo muito rápido. E aí o que acontece? Você acredita que algo está muito mais acelerado. Mas a única coisa que acelerou é a cabeça idiota do ser humano, que está com estímulos muito mais acelerados, trabalhando num sistema operacional muito mais avançado, muito rápido, porque a quantidade de estímulos se tornou muito intensa. Os caras sentam no computador, é muita coisa, muita informação, clica aqui, vai ali e tal, pega a gente falando lá, tal, pega o celular, tem o celular. Então, as pessoas estão estressadas, estão a 1000 por hora. E eles perdem a relação com o mundo lá fora, perdem a relação com o universo, perdem a relação com a natureza. E aí elas abrem a porta, putz, já escureceu, puta merda, pô, o tempo passou, eu não fiz nada hoje. Mas eu quero mostrar para vocês que a medida de escala de tempo hoje, a medida de tempo, ela é, por exemplo, acertar o Big Bang, e para que todo o planeta possa trabalhar com o tempo exato, preciso, todo ano os observatórios usam um relógio chamado relógio atômico,
de alta precisão, ou seja, presta atenção, ele vai variar 1 trilionésimo de segundo, ele vai atrasar em 1 bilhão de anos. Então presta atenção, os relógios atômicos que estão sintonizados nos observatórios, eles se atrasam 1 trilionésimo de segundo em 1 bilhão de anos. Você entender a precisão desses relógios que eles são construídos pelos pulsos do césio, né, da transição eletrônica, lá, que é precisíssima e não tem... Tá? E esses relógios, eles têm um monte que eles vão sincronizar para medir a posição da passagem de estrelas básicas. Eles pegam estrelas muito distantes e para determinar exatamente a hora que a Terra cruzou naquele ponto, naquela órbita, para marcar o início do ano, marcar calendário certinho, e você tem que sincronizar todos os computadores do planeta, as rotas de aviões. Quando você vai lançar um foguete para a Lua, tudo tem que estar sincronizado, porque tudo é uma questão de movimento. E esses relógios, eles não podem ter variações. Quando eu vou pegar, por exemplo, eu vou montar um laboratório, eu vou medir variações temporais das equações de Einstein. Essas variações são de bilionésimo de segundo. E se eu não tiver um relógio altamente preciso, sincronizado, eu não vou conseguir medir nada. Entendeu? Então esses relógios precisam ser muito bem precisos e sincronizados, de alta tecnologia, e esses relógios não falham. E esses relógios nunca mudaram o seu ciclo temporal, o seu ciclo de medida de tempo. Não confunda medida de tempo com o tempo real do universo. Porque o relógio atômico ele só fica marcando uma transição lá também, da mesma forma que o seu ponteiro fica girando, né, sincronizado com as engrenagens de movimento preciso. Por isso que os relógios suíços são famosos. Porque os relógios suíços, eles têm uma tecnologia que não atrasa nem a pau. Vai demorar 50 anos para atrasar 1 segundo. Agora, você pega um relógio chinês que vem da China, esse meu aqui, olha, ele atrasa 20 minutos por dia. Desgraçado. Aí vem o famoso filósofo baiano, né, lá de Quixeramobim, que dizia assim, relógio que atrasa, não adianta. Relógio que atrasa, não adianta. Então vocês não podem confundir relógio que atrasa, adianta, que nem umas maluquices, com o tempo real do universo. Né? Porque esses relógios só ficam marcando a coisa interna dele. Eles não marcam tempo. Então, em função disso, nós podemos conversar agora e entender que se o tempo estivesse mudando, as constantes matemáticas estariam mudando. Se o tempo real, se ele existisse, se as coordenadas estruturais de espaço-tempo estivessem alteradas, as constantes da física estariam se alterando. É uma merda isso. Tá? O G estaria mudando, o G do Newton lá, a constante de Planck estaria sendo alterada, aí daria uma zebra desgraçada. Só se você mudar a estrutura espaço-temporal, essas constantes começam a variar. E a gente mede essas constantes constantemente em laboratório. Elas não estão variando. Principalmente uma variação temporal que o cara acha que... Tem gente falando para mim, olha só, que hoje o dia tem 20 horas, não tem mais 24 horas. Pô, para com isso. Pô. Ninguém é tão idiota para não perceber uma medida de tempo de bilionésimo de segundo, não vai achar que está faltando 4 horas no tempo? Vamos nessa, vamos passar as perguntas, são 9h30. Não, nós vamos até às 10 horas, hoje não quero nem saber, hein? Vocês vão, o tempo nosso dilatou. Nós vamos fazer uma coisa em astrofísica chamada dilatação do tempo. Né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, professor, o Alexandre, ele coloca que a questão seria de um planeta perto de um buraco negro, né? Como que seria o tempo? Ele passa mais devagar? Nesse caso, não seria um fenômeno físico? Não é que o tempo passa... Cara, se o cara estiver em volta do buraco negro, o tempo para ele é igual. Ele não vai sentir, porque o tempo nunca existiu nem para nós, nem para ele. O tempo é uma coordenada criada por nós, sabe? Para ele não vai sentir nada. Ele não vai sentir nada. Por isso que... Vocês assistiram o filme O Planeta dos Macacos? O famoso Planeta dos Macacos? Que tem a história que o cara sai da Terra, vai numa nave espacial... Certo? Quando ele volta para a Terra, ele ficou 2 anos no espaço. Pode deixar. Ele ficou 2 anos no espaço. Aí quando ele volta para a Terra, que passou 200 anos, tem uma guerra nuclear, os macacos assumiram, aquela coisa toda, não foi? Para ele não sentiu nada. Não teve a dilatação do tempo, essa coisa do tempo. Para ele tá normal, fez as coisas normal dele. Então o cara que mora perto de um planeta próximo a um buraco negro, ele também vai viver a vida normal, para ele não acontece nada. É a relação de medida de tempo que vai ser diferente. Quem está fora vai medir uma relação temporal diferente. Só isso. É relação temporal, mas ele está lá, o tempo para ele nunca existiu nem para mim nem para o outro.
Essa medida de tempo que a gente utiliza é que está... Porque a gente tem que usar o espaço para medir variação temporal. É isso que vocês entendem. As nossas medidas de tempo, elas têm a ver com a estrutura do espaço. E como a estrutura do espaço é diferente em vários lugares, cada um mede essa coordenada de tempo diferente. Mas isso não me afeta em nada. Então agora volta aquela pergunta que foi feita aquela hora, professor, em relação à sensação do tempo estar passando muito rápido. O que seria essa sensação? Eu acabei de falar agora. A relação que o tempo está passando depressa é os impulsos psicológicos que o homem do século XX está recebendo, principalmente depois da década de 60, 70. A atividade diária das pessoas é muito agitada, acorda de manhã, vai para a escola e tal, e computador e tal, isso, aquilo, é muita informação, é aula, pá. O cara ele sai na rua, é outdoor, piscando, liga a televisão, rádio a 1000 por hora, aquela pessoa falando rápido. Então ele tem noção, ele entra num psicológico interno, que a sua relação com o mundo lá fora desaparece. E ele vive uma relação mais com essa sociedade fechada. E aí ele não se relaciona com o dia e com a noite. Quando ele está num escritório que as luzes estão acesas, ele não está vendo a escurecer lá fora e tal. Então, a noção de tempo mudou. A noção psicológica de tempo mudou. Parece que tudo está mais rápido. Agora, se você for para Minas Gerais, ficar um mês de férias, sentado com os velhinhos, jogando baralho lá aposentado, você fala, puta, esse tempo não passa, cacete. Pô. Entendeu? Então, o tempo praticamente não passa porque não tem nada para fazer. Tá? Porque não tem nada para fazer, o tempo não passa. O John, professor, ele manda uma pergunta dizendo se no plano astral essa história de tempo existe. Também não. E se sim, se não, né? Como que eles determinaram esse tempo de 50 anos para 2019? 50 órbitas terrestres, é muito simples. 50 órbitas terrestres. Quando a Terra completar 50 órbitas, nós vamos mudar as coisas vai ser 2019 para nós, entendeu? Como eles estão no planeta Terra, eles têm que usar os ciclos que nós estamos acostumados. Vocês têm que entender uma coisa muito louca, isso que vocês não entendem. Por que o tempo tem que ser diferente no plano astral? Se eu já provei para vocês matematicamente que as cidades astrais não passam de uma matéria em volta. Aqui, ó, é a Terra, né, com várias superfícies densas, mas quando a Terra gira, tudo gira junto. As cidades astrais estão girando junto. Então, dia, noite, 24 horas aqui, que o ômega da Terra, o ômega é 24 horas. Né? A velocidade angular da Terra, né? 24 radianos por segundo, aquela coisa, né, por hora, né, aquela coisa toda. Entendeu? Então, o que você tem que entender é que o ômega da Terra é constante para todo mundo. Para qualquer parte da Terra o ômega é igual e para qualquer parte da cidade astral o ômega é igual. Então, se você tiver uma cidade astral localizada aqui, ela vai demorar 24 horas para dar uma volta e voltar no mesmo lugar. Ora o Sol pega nela, ora o Sol não pega. O único problema é que se a cidade astral estiver muito alta em relação à superfície, ela vai ter mais Sol do que quem está na superfície. O dia vai ser mais curto, né, em termos de Sol, mas não de rotação. Da rotação é igual. Então, se o tempo não é uma criação humana, ele vai ser uma criação dos espíritos do astral também. O ET que pega a nave dele e vai para o sistema estelar, ele não está medindo essas coisas de tempo. Mas quando eles vão conversar com a gente, falar com a gente, essa história de data limite, a gente tem que usar o nosso calendário, né? A nossa noção de tempo. Por isso que a nossa noção de tempo é 50 anos. Tá, pode. E tem duas perguntas, na verdade elas são interrelacionadas, professor. A questão dos astronautas que voltam com o relógio atrasado, né? E também a questão do paradoxo dos gêmeos. Como é que poderia ser explicado isso? É muito simples, né? Os astronautas estão... O problema, primeiro, é saber se o relógio dele está bem sincronizado mesmo, né? Quando sai. Tem que ser um relógio atômico para medir essas variações. O relógio de pulso não vai medir isso aí nem a pau, né? Que as variações são mínimas. Ele sai da Terra, ele se desloca, ele sai do campo gravitacional da Terra. Quando ele sai do campo gravitacional da Terra, o G começa a diminuir até se tornar praticamente quase que zero. Ele chega na Lua, tem o campo gravitacional da Lua. Então, o espaço-tempo, mesmo próximo da Terra, está sofrendo variações. E o tempo, a medida de tempo relacionada ao espaço, está sofrendo distorções. Então, quando esse cara volta para a Terra, o relógio dele tem, sim, diferenças em relação ao relógio que ficou simplesmente aqui parado no campo gravitacional terrestre comum. Vai ter variações mínimas, mas vai ter.
Mas não é porque o tempo passou diferente, é a medida de tempo. O paradoxo dos gêmeos é uma coisa que não funciona. Ele só existe na relatividade restrita para movimentos uniformes. Que o paradoxo dos gêmeos é exatamente o planeta dos macacos. Tá? O que é o paradoxo dos gêmeos? Para quem nunca ouviu falar, é o seguinte. Tá? Então tem uma coisa da relatividade restrita, que foi usada no filme Planeta dos Macacos. Você pega um irmão de gêmeos, pega 2 gêmeos. Por isso chama paradoxo dos gêmeos. Um, eu deixo aqui na Terra. E outro eu boto numa nave espacial e pá, faço esse fogo. Mas ele tem que viajar próximo do lado da luz. Ele tem que ser no maior cacete. Certo? Ele vai ficar uns 3 anos no espaço. Depois eu faço ele voltar. E quando ele chega na Terra aqui, esse cara da nave envelheceu 4 anos. Mas aqui na Terra passou 100, 200 anos, depende da relação temporal que ele vai ter de velocidade. Então o irmão dele já morreu, aquela coisa toda. Então o que aconteceu com o planeta dos macacos? O cara chegou aqui, já passou 500 anos, a Terra explodiu, os macacos sumiram. Né? Né? Eu acho legal, tem que dar esse planeta para os macacos mesmo, que esse humano está uma bosta aqui, tá uma desgraça total. Né? Eu torço para o macaco quando eu assisto o filme lá do planeta dos macacos, eu torço para o macaco. Né? Então, brincadeira, a partes. Então o que eu quero dizer que essa é uma teoria babaca e furada, porque a relatividade restrita ela não existe. Ela é ela é o primeiro passo para o Einstein desenvolver uma coisa, uma teoria geral da relatividade. Porque na teoria da relatividade restrita só existem movimentos uniformes, não existe aceleração. E também não existe gravitação. Mas agora vocês têm que entender uma coisa. Toda vez que o cara vai para o paradoxo do gêmeo, presta atenção. Ele tem que sair da Terra e tem que acelerar. Quando ele tem que acelerar para chegar à velocidade da luz, ele não é mais aquelas equações que tem que ser usada. Não é as equações do paradoxo do gêmeo da realidade restrita. Ele tem que usar a equação da realidade geral. Que um campo de aceleração é equivalente a um campo de distorção gravitacional. Então esse bicho vai. E quando ele chega lá, ele tem que frear essa porra dessa nave para fazer a curva. Ele tem que fazer a curva para voltar para a Terra. E quando ele faz essa curva, já não é mais movimento retilíneo uniforme. Ele está fazendo um movimento curvo e acelerado. Ele está acelerando. Aceleração centrípeta. Aí ele volta para a Terra. Quando ele chegar na Terra, ele tem que frear essa porra dessa nave. E quando ele vai frear a nave, o movimento é acelerado. Então essas distorções corrigem o paradoxo do gêmeo. Quando ele volta aqui, né, passou 2 anos de novo. Não passou milhares de anos, como esses caras estão medindo aí. Porque a função de frear e acelerar corrigiu as distorções temporais. É que ninguém faz conta usando a realidade geral, faz conta usando a realidade restrita, não vai dar certo mesmo, porque ele nunca fez movimento uniforme, ele fez movimento curvo, acelerado, freando. Todo físico sabe disso, né? Isso aí é uma coisa para usar para filminho idiota. Pode. Os físicos não cometem esse erro, não. Por isso que eu estou falando para vocês. A gente sabe que o movimento é acelerado. Ninguém consegue fazer movimento retilíneo uniforme no universo. Como é que ele vai voltar, né, para casa com movimento retilíneo uniforme? Não tem como. E a realidade restrita, que dá essa ideia de paradoxo do gêmeo, ela só acontece na realidade restrita. O Alessandro ele pergunta, professor, em relação às previsões do futuros e déjà vu. Ninguém prevê futuro. Você vê que nenhum sensitivo acertou porra nenhuma até hoje. Não acertou 2012, não vai acertar nunca, porque o futuro não está escrito. Pode existir uma tendência de acontecer certas coisas, né? Essas tendências, em macro escala, você pode até acertar, né? Agora, quando você tem os videntes, eu sempre digo que os videntes funcionam da seguinte maneira: o plano superior, o plano astral, implanta memórias do cara, implanta visões do cara, tá? E ele vai ter visões de guerra, é o que o Nostradamus tinha, visões de guerra, de apocalipse, de destruição, porque era a tendência de, quando o plano astral vai permitir tecnologia, vai ter armas de destruição em massa, vai chegar num momento que essas armas vão criar uma guerra muito grande. Então essa tendência tem. Mas você vê, o apocalipse estava todo pronto na cabeça dos sensitivos para a década de 60. De Case, Nostradamus, todo mundo, mas os caras sentaram e falaram, vamos mudar isso aqui. Entendeu? Então eles não viram o futuro, eles viram um filminho, eles viram um filme de uma possível situação futura. Eu tenho uma negrinha aqui fazendo uma hora fuá aqui do lado, ó, tá fazendo uma hora fuá aqui, ó, minha neném. Vocês estão entendendo? Então é assim, ninguém vê o futuro. O futuro, a tendência do futuro é mostrada para nós, para os seres humanos, para sensitivos, em função de uma tecnologia que existe no astral. Tá? Mas os conclaves estelares são exatamente esses fatos que mudam. Estão no controle, né, das coisas. O Caio, professor, ele pergunta sobre a teoria da relatividade
Quanto mais um corpo se aproxima da velocidade da luz, mais devagar passa o tempo, certo? Certo. Então ele pergunta como que nós conseguimos enxergar então um fóton, já que para ele o tempo a velocidade já está na velocidade da luz. Só que ninguém chegou a essa possibilidade para dizer isso, para saber se é assim que funciona. Tudo é teórico, né? A gente não tem objetos que, do ponto de vista da luz. Quando a gente usa o ciclotron lá na coisa, mas o ciclotron tem um problema também que ele é um movimento acelerado. Ele está em circuito, ele não está linear. Mas você está acelerando, então não é mais a realidade restrita. Não tem aquela equação, não pode usar essa equação da realidade. A equação da realidade restrita não é usada para nada. Nós não usamos para nada, porque o universo não é restrito, não é movimento uniforme. É tudo acelerado. A gente tem que usar a equação geral da relatividade. E quando a gente vai fazer isso, esse é o problema de vocês, né? A relatividade restrita é que diz que a massa vai aumentando. E aí os relógios vão parando, certo? No caso do buraco negro, você não precisa, a distorção espacial, ela faz o mesmo papel da velocidade da luz. Se a distorção espacial é tão grande, o teu relógio para, o teu relógio não anda. O relógio para, mas o meu coração está batendo, eu estou ali tranquilo, uma boa, nada está acontecendo para mim. Por quê? O tempo não afeta o lá, porque o tempo é uma criação relativa ao espaço-tempo, uma distorção espaço-temporal, né? Agora, eu estou brincando, isso que eu fico contente, porque o espaço se deforma tanto que até o lá vai ser arrebentado ali, minha nave vai se arrebentar, tudo vai ser arrebentado ali, porque há uma pressão, né, espaço-temporal, uma distorção desse porte, no horizonte de evento de um buraco negro, né, aí é outro papo, né. No caso, no plano espiritual, existe dia e noite como é na Terra? Se ele estiver na Terra, sim. Se ele estiver na Terra, sim. Né? Quem pode ler o livro do André Luiz, que ele vai falar de dia e noite no plano astral. Tem, agora o Sol está lá, eles estão na Terra. Eles estão aqui a 400 km de altura, o nosso lar, gente. Eles estão onde a estação orbital está girando ali. Eles não estão muito mais alto. Por isso que eles estão sujeitos à luz solar, à rotação da Terra, tem dia e noite e tal. O Sol bate, não bate. O Marcelo ele pergunta por que é divulgado que as imagens do telescópio Hubble são imagens do passado? Porque não é que é a imagem do passado. É o seguinte, presta atenção. A luz de uma estrela, como as estrelas estão muito distantes no espaço, tá? Vou desenhar na luz aqui. Não confunda o conceito de passado com o passado verdadeiro, tá? Entendeu? Então eu vou brincar isso com vocês. Vamos supor que eu tenha... a Terra está aqui. Está o telescópio Hubble no espaço olhando. Eu estou olhando uma estrela lá, como dizem os russos, lá na puta que parou. Lá na fronteira do universo. Da galáxia, tá? Uma estrela. Essa estrela aqui, como a luz que ela emitiu, a luz viaja C igual a 300 mil km por segundo, e se ela está a 100, uma distância da Terra, essa luz vem andando. Ela demora um tempo para sair daqui. Quando ela chegar no meu telescópio, o tempo demorou que ela saiu para chegar aqui pode demorar... Se ela está na ponta, galera, demorou 100 mil anos. 100 mil anos essa luz demorou para chegar no meu telescópio. Então, se ela demorou 100 mil anos... Eu estou vendo uma imagem dessa estrela que ela emitiu para o espaço há 100 mil anos atrás. Eu não estou vendo o presente dela em relação ao meu presente. Não é que eu estou vendo o passado. Certo? Você quer ver que interessante? Se você estiver aqui, eu vou colocar você a 50 anos-luz da Terra, de distância. Vou colocar você numa nave a 50 anos-luz da Terra, de distância. Aí, contando que as ondas de rádio, as ondas que a Terra lançou para o espaço, de TV principalmente, que vai embora, elas não se deterioraram ao longo desses 50 anos-luz, eu vou botar uma antena aqui e vou assistir uma televisão. Quando essa onda chegar aqui, eu vou estar assistindo uma programação da década de 50. Vocês sabiam disso? Eu estou vendo lá o Perdido nos Espaços, estou vendo lá aquele filminho da preto e branco, certo? Porque eu estou distante, essa onda demorou para chegar até mim.
Mas isso é física natural do espaço-tempo. Agora, como é que o Spock conversa com, né, o capitão James T. Kirk, ele conversa com a base estelar. Eles estão a anos-luz de distância, eles não podem usar o rádio normal que manda, senão a onda de rádio vai demorar 2 mirando para chegar até a base, aí ninguém conversa. É o delay espacial. Então, ó, rádio subespacial. Ó a tirada do Spock, do capitão Kirk. Os nossos rádios é subespacial. Eu mando um sinal pelo subespaço, não pelo espaço convencional. Porque se eu mandar um sinal aqui, vai demorar 50 anos para chegar uma desgraça. Então eu tenho que criar uma tecnologia que eu corto o espaço, eu mando pelo subespaço e mesmo assim, você nunca viu a capitão Uhura lá, né, tenente Uhura, que era a operadora do rádio na Enterprise, falar diretamente com a base estelar. Ela não falava, mandava uma mensagem, jogava. Demorava um tempo, recebia uma outra. Não tinha conversa ao vivo, por causa do delay. Mesmo no subespaço tinha um delay. Mas agora tem aquela história do... Aí que vem, viu? Presta atenção agora lá, na não localidade quântica. Agora eu vou pegar vocês. A não localidade quântica tem aquela coisa assim, ó. Eu tenho um elétron aqui, o elétron a 50 anos de distância, né? Com seus respectivos spins. A ideia diz, né, que se eles estivessem correlacionados antes de partir, tal, a hora que eu alterava assim, que instantaneamente ele virava cá. Isso é um comunicador quântico, sem delay, instantâneo. Então, ninguém consegue explicar, porque o Einstein ficou louco quando os físicos quânticos, principalmente o Niels Bohr, falou dessa não localidade quântica. O Einstein ficou maluco, ele brigou com a vida inteira, nunca aceitou a mecânica quântica por causa disso. Ele morreu não aceitando a física quântica. Porque para a física quântica ser aceita, você tem que aceitar a não localidade. Para você aceitar a não localidade, você viola todos os princípios de espaço-tempo. Você viola o tempo. Você viola que o deslocamento é instantâneo. Não tem tempo no deslocamento. Isso aí é um paradoxo temporal. Então violou o tempo? Não, porque o tempo não existe. O tempo é uma criação matemática. Senão não se pode violar leis reais da física. Beleza? Encerramos o papo por hoje? Então, deixa eu terminar concluindo o seguinte. O tempo não está acelerado. Nenhum observatório, nenhum centro espacial, nenhum grande laboratório que trabalha com essa ideia estrutural do tempo, nunca notou nenhuma variação nas medidas, nas constantes e nos parâmetros estelares que a gente utiliza para fazer medida temporal, ok? Então, tudo que nós percebemos de ideia e a ressonância Schumann não tem nada a ver com o tempo e nem também com a percepção de tempo. A percepção de tempo, que o tempo está acelerado, é uma questão puramente psicológica do aumento de estímulos que a sociedade moderna, nos últimos 30, 40 anos, tem sofrendo acirradamente num aumento constante. Tá? Então é isso. Namastê, muita paz e até o próximo encontro para todos, hein?